E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Shane Wolfax, também conhecido como Storm pelos amigos do mercado. Tudo bem? Sou trader profissional desde 1998. Venho ajudando as pessoas a identificarem a forma que elas preferem operar e ensinando táticas, técnicas e estratégias que eu utilizo no meu dia a dia. Seja como day trader, seja como swing trader, ou seja como position. O programa de hoje é dissecando os trades do dia, ou melhor, dissecando os trades dos amigos. Tá? E aí nós temos alguns trades que foram encomendados, que foram enviados para mim através do Instagram. Ficou difícil de fazer pelo Instagram, pessoal. É melhor mandar por e-mail, tá? Realmente vai ser mais fácil mandar por e-mail, que lá pelo e-mail eu consigo ter a imagem do trade em si, tá? Essa é a primeira vez que a gente faz esse programa, então vamos ver se ele vai ficar dinâmico e divertido, como eu acho que tem essa possibilidade. Bom, um dos trades que inicialmente foi colocado para mim com uma pergunta foi um trade nessa situação aqui. Vamos colocar. Não se esqueça de dar um joinha aí, ajuda bastante o nosso canal, tá? Ajuda a divulgar nosso trabalho. Esse trade foi executado por um amigo meu que também me acompanha no Instagram. E vejam que ele produziu a seguinte ideia. Ele identificou a Vale do Rio Doce completamente fora da banda inferior da Bollinger, com um candle com 100% da sua movimentação não encostando na banda inferior. Existe um trader americano que chama esse tipo de candle de estrela da vida. Então ele chama isso de estrela da vida. A estrela da vida seria um candle que fecha uma estrela ou um candle de reversão que fecha, que tem 100% do seu range, da sua amplitude abaixo da Bollinger, ou seja, ela não encosta na Bollinger inferior. Nessa situação, o trader que descreve essa técnica se chama, deixa eu colocar o nome dele aqui, Alan Farley. Cara, achei que o alemão tinha me pego. O alemão malvado. Alan Farley, ele descreve essa técnica no livro dele, Master Swing Trade. É um belíssimo livro, tá? É um livro extremamente... é um calhamaço de páginas. Tem um monte de táticas e técnicas ali. Só que assim, ó, é dificílimo de ser lido, porque o inglês é um inglês complicado. Não é um inglês simples que ele utiliza, tá? Mas tem muita coisa boa ali sim. E ele descreve essa técnica que ele chama de estrela da vida. E a técnica exatamente que esse meu amigo e aluno lá do Instagram utilizou. É uma técnica contra tendência. Então, essa é uma técnica contra tendência. Quando a gente opera no mercado, a gente pode escolher trabalhar a favor da tendência, ou contra ela. Nós precisamos automaticamente entender que são coisas completamente diferentes. Aqui, quando eu opero a favor da tendência, eu estou operando a favor da força mais potente do mercado. E por isso eu tenho, sem dúvida alguma, uma possibilidade que as coisas deem certo muito maior. E quando eu falo uma operação a favor da tendência, eu também entendo que aqui, quanto mais tempo eu estiver no trade, melhor. Tá? Porque eu estou a favor da tendência. Então, quando eu opero a favor da tendência, quanto mais tempo eu estiver no trade, melhor. Outra característica, o stop aqui pode ser mais longo. Eu posso aceitar aqui um stop mais longo, já que o meu alvo também é mais longo. Porque é a favor da tendência. Porque dentro de uma tendência, de alta, por exemplo,
Se eu estou operando a favor da tendência e a favor da tendência de alta, a minha perna de alta, isso aqui é perna de alta, ó, ela vai ser mais forte, mais importante, mais longa do que a perna de baixa. Então aqui eu consigo, quando tomo uma posição nesse ponto, ou aqui, ou para quem gosta de ser mais agressivo, até quando rompeu o toco anterior, eu posso ficar mais tempo dentro do trade. Agora, quando eu opero contra a tendência, é totalmente diferente. Quando eu opero contra a tendência, eu tenho que ser rápido. Rápido. É um trade instantâneo. Instantâneo. É um trade que não pode durar. Não pode durar. Tem que ser um trade curto. Eminentemente um trade extremamente curto. Tá? O stop tem que ser curto. E o tempo máximo dessa operação contra a tendência é no máximo 2 dias e meio, 3 dias. Não mais do que isso. Se tu ficar mais do que 2 ou 3 dias desafiando uma tendência, tem uma enorme chance de você ter problemas. Mas aqui, o André, que foi quem fez esse trade, ele fez de uma forma muito correta. Porque ele definiu a entrada na ruptura dessa máxima. E o stop dele abaixo da mínima, um stop, portanto, de um candle, e ele projetou 1,5 vezes o true range para cima. Então o que ele fez foi projetar 1,5 vezes o true range para cima. Tá? Ele utilizou uma ferramenta de true range. O true range aqui médio provavelmente deve ter utilizado. Seria o correto, né? Utilizar a média do true range dos últimos 20 dias. Quando a gente coloca a média dos últimos 20 dias do true range, a gente tem uma média em 1,76. Tá? Então, basicamente aqui, se está pensando em comprar nesse ponto, com 1,76 de true range, tá? Ele estava pensando uma entrada em 44,31. 44,31 mais 44,31 mais 1,73 vezes 1,5, que seria 1,5 vezes o true range. Isso daria para ele um alvo em 46,90. Então o alvo dele ficou em 46,90. Vamos colocar aqui o alvo dele. Aqui está o alvo. E o stop dele abaixo. Então ele tem um alvo de 5,49% para um stop de 2,60%, o que guarda uma relação, uma expectativa matemática positiva. Se tiver um nível de acerto maior que 50%. Agora, uma forma que ele poderia ter feito esse trade, ao invés de comprar a ação, ele poderia ter feito uma trava de alta. Qual que seria a vantagem de uma trava de alta? Tá? Digamos que ele tenha colocado aqui 40, que ter comprado 1 quilo do papel. Então ele colocou R$ 44.300 nessa operação, com o stop dele imediatamente abaixo dessa mínima aqui, que estaria em 43,11. Então ele tem um stop de R$ 1,20. Ele estaria riscando R$ 1.200 nessa operação. O problema aqui é o seguinte, né? Por que eu digo que talvez uma operação aqui feita com uma opção, uma trava de alta, pudesse ser mais inteligente e mais interessante para ele? Porque se ele montasse uma trava de alta e a trava de alta eventualmente e amanhã, então ele montou uma trava de alta comprando, vamos pegar aqui as opções que existem no momento para Vale. Então ele poderia ter trabalhado aqui com uma opção dentro do dinheiro, comprando uma dentro do dinheiro e vendendo uma fora do dinheiro. Tá? Como o preço estava aqui em 44, ele poderia ter trabalhado com uma, vamos colocar aqui comprando uma uma C455, que estava com o seu strike em 44,30. Tá? E
poderia ter vendido a que estava no dinheiro, que era 44,80, 460. Qual que seria a vantagem dele fazer isso? Operar com as opções, ao invés de operar com a ação em si. A vantagem é a seguinte: quando tu monta uma trava de alta, tu tem um risco limitado, tá? E tu tem um prejuízo também limitado. Tá? Quando você trabalha com ação, você não tem isso. Quando você trabalha com ação, você tem o seu stop e o seu alvo. Mas, concordam comigo que o stop não é uma ferramenta perfeita de proteção? O que eu quero dizer com isso? Digamos que ele tenha feito completamente a sua estratégia e tenha definido que ele ia arriscar aqui no máximo esses R$ 1.200 com stop abaixo da mínima desse candle. E aí, por causa do coronavírus, ou lá sei eu do que, tá? A Vale abre aqui, ó. É raríssimo isso acontecer? Sim, é raríssimo. A maior probabilidade de que isso não acontecesse, concordo. Mas pode acontecer uma situação dessas? Pode. E aí o prejuízo dele, que seria R$ 1.200, fica muito maior do que R$ 1.200. Abriu em 34. Foi um prejuízo de quase R$ 14.000, R$ 10.000. Como é que ele pode evitar isso? Trabalhando com as opções. Trabalhando com uma trava de alta. Por quê? Porque se ele... Vamos lá. O que é uma trava de alta? Talvez eu tenha que dedicar uma conversa inteira somente sobre isso. Tá? Travas de alta são operações em que, por exemplo, você compra uma opção que tem um determinado preço, um determinado strike, e você vende uma com strike mais acima. Então, por exemplo, eu poderia ter comprado aqui uma 475, que tem o seu strike em 46,30, e eu venderia a C48, que tem o seu strike em 46,80. A diferença entre as duas é de 50 centavos, basicamente. 50 centavos. Bom, uma vez feito isso, tá? Este será o risco máximo da minha operação, mais o dinheiro que eu usei para comprar essa trava. O que eu paguei para desencaixar e montar a operação. Então, com isso a gente sabe exatamente qual que é o risco máximo que a gente tem na nossa operação quando a gente monta opções. Eu não estou falando aqui de comprar opções a seco. Eu estou falando aqui de montar uma trava de alta. Tá? Também seria possível, se ele quiser ser mais agressivo, fazer uma compra de opções a seco. Como assim, Stormer? Operar opções seria mais seguro do que operar ação aqui? Sim. Por que isso? Da onde, Storm? Tá maluco? Não. Vamos lá. Olha só. Digamos que por qualquer motivo que a pessoa tenha tido na sua vida, ele tenha decidido comprar Vale do Rio Doce neste ponto. A R$ 50,13, porque ele entendeu que estava em cima de uma zona de suporte, que é R$ 50, em cima da banda de Bollinger. Ele entendeu que tinha uma chance de voltar para esse topo aqui. Ele pensou que era um retângulo. Então o cara vai lá e compra 1.000 ações, a 50,13. Ele coloca o seu stop em 49,60. Então simplesmente ele está arriscando aqui 53 centavos, 0,53 centavos de stop, o que dá R$ 530 de risco. Ok? Então ele acha que está arriscando R$ 530 nessa operação. Essa é a operação com a ação. Ele decide comprar aqui a ação. R$ 1.000, 1.000 ações. E ele desencaixou para essa operação um financeiro de R$ 50.130. Qual que seria a outra conduta que ele poderia fazer? A outra conduta que ele poderia fazer seria, ao invés de comprar a ação, ele pega o risco que ele aceita, esses R$ 530, e ele compra R$ 530 em opções dentro do dinheiro da Vale.
Neste caso, tá? Neste caso, se essa opção virar pó, que é o que acontece com a maior parte das opções, qual vai ser o risco máximo que ele tem? R$530. É o máximo que ele pode perder, foi o que ele botou na compra da opção. Certo? Qual é o futuro possível desse papel? Futuro possível desse papel: abre num brutal gap de alta e dá uma explodida e vai embora. Neste caso, o cara comprou a ação, provavelmente vai bater aqui na resistência, vai vender a ação e vai botar o dinheiro no bolso. O cara comprou a opção também explodiu para cima e ele também conseguiu um ganho muito similar ao que ele teria ganho com a ação. Bastante similar. Certo? Próximo. Não perfeito, mas próximo. Agora, se o que ele fez foi comprar a ação e no dia seguinte nós abrirmos assim, o cara que estava achando que estava arriscando somente R$530 aqui, na verdade, acabou perdendo quanto? Ele teve que vender na abertura desse candle e ele vendeu a 46,61, o que seria realmente uma, vamos lá, 50 com 13 menos 46, 50 com 13 menos 46,61, uma diferença de R$13,50 vezes 1.000, ele perdeu R$3.520 por causa do gap e foi gapeado. Ele perdeu 7 vezes mais do que ele havia originalmente se proposto. O cara que operou a ação. E o cara que operou a opção? Bom, o cara que operou a opção, colocando os R$530 de risco inicial que ele estava aceitando, o que ele perdeu? R$530. Porque a opção provavelmente amanheceu no pó, valendo 1 centavo, e ele perdeu R$530. Ou seja, sim, se a pessoa usar opções da maneira correta, ela corre menos risco operando opções do que ações. O problema é que os sujeitos olham e pensam o seguinte: se eu estou pensando em comprar aqui R$50 mil, 130 em ação, com stop nessa mínima, e eu poderia comprar 530, que isso me daria um risco de R$530, eu poderia comprar R$530 em opções, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar 50.130 em opções. E daí o cara perde tudo, é óbvio. Qual que é o risco de operar opções? Perder todo o dinheiro que você botou na opção, na compra da opção, se for uma opção a seco. Então, você não pode colocar um risco maior do que você aceita. É natural isto. 97% das pessoas não têm o controle emocional, o controle técnico e o conhecimento necessário para operar opções. Mas, no futuro, um cara mais experiente teria visto essa oportunidade aqui, que foi a oportunidade vista pelo André, e não teria comprado as ações. Teria comprado ou uma trava de alta ou uma opção, porque teria um risco totalmente limitado. Porque se acontecesse um gap de baixa no dia seguinte, por causa do coronavírus, ou lá sei eu por causa do quê, essa operação aqui, que é uma operação que tem um baixo risco, sim, tem um baixo risco, tá? Ela teria sido estopada com um gap muito maior do que você gostaria. Se fosse com a opção, isso não teria ocorrido. Entenderam? Bom, espero que tenham curtido isso. Eu vou voltar algum dia desses a falar especificamente sobre travas de alta, sobre o que são opções de compra, opções de venda. Eu acho que um dia eu posso falar eventualmente isso em um dos nossos vídeos educativos do canal Stomer.oficial. Se vocês curtiram, deem um like, compartilhem com os amigos de vocês e nós veremos em breve. Só consegui discutir esse trade no dia de hoje. Eu acho que fica mais fácil vocês mandarem o trade para o meu e-mail. O meu e-mail, que é Volvax. Eu sei, meu sobrenome é ruim, né? hotmail.com. Então, este é o meu e-mail, volvax@hotmail.com. Ou melhor, até melhor do que isso. Tem um e-mail um pouco mais fácil. Stomer@leandrostomer.com.br. Esse e-mail é bem mais fácil. Esse aqui eu vejo mais, inclusive. Ok? Galera, tudo de bom. Uma ótima semana para vocês.
paz, saúde e prosperidade. Um abraço.